Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos aqui no canal Caio Alemão. Dessa vez, novamente, na terra alemã, trazendo notícias para vocês. E vejam só essa lindeza onde eu me encontro, esse paraíso. E eles querem fazer de tudo, gente, mas de tudo mesmo para estragar o nosso mundo. De vários lados estamos sendo ameaçados. E não só aqui, como também em outras partes do mundo. E isso é muito triste, porque se você abre os seus olhos e olha um pouco pelos seus lados, você vê que o mundo, na verdade, é fantástico. A Terra é linda, né? Mas tem pessoas, tem grupos que não olham para isso, que observam apenas o crescimento do poder deles. E isso faz com que esse pensamento louco faz com que é possível uma ameaça de fome com até 300 milhões de partidas. Pensam bem, gente. Pensam bem. A grande mídia conhece apenas uma lógica simples a respeito da alegada cadeia causal, da atual interrupção do comércio e dos fluxos de abastecimento e da escassez de abastecimento global. São os efeitos da guerra na Ucrânia, as consequências necessárias das sanções moralmente corretas contra a Rússia e os efeitos da pandemia. Pronto, acabou-se. Essa é a explicação que a gente encontra nas mídias, né? Pronto, fácil. Tá aí a explicação para todo esse inferno que nós vamos passar. Assim, os culpados são claramente nomeados. Na verdade, a crise está indo de acordo com o planejamento. O fato de que a guerra e as sanções estão tendo consequências cada vez mais desastrosas para a Alemanha e para grandes partes do mundo foi dito pelo ministro federal de desenvolvimento, pela ministra federal de desenvolvimento, Svenja Schulze. Ela disse que agora haveria a maior fome desde a Segunda Guerra Mundial, com milhões de partidas. Por quê? Devido ao bichinho, às secas extremas e agora a guerra, os preços dos alimentos no mundo inteiro aumentaram em um terço e estão agora em níveis recordes. Ela esqueceu de falar, tem muitas pessoas especuladoras por detrás disso também, que aproveitam essa situação para ganhar cada vez ou cada dia milhões e milhões em cima disso. O Programa Mundial de Alimentos assume atualmente mais de 300 milhões de pessoas com fome aguda e deve rever constantemente suas previsões para cima. Nenhuma palavra sobre o fato de que a maioria dessas vítimas são os que sofrem do que é cada vez mais reconhecido como uma suposta encenação planejada e seus efeitos tádios. Os bloqueios politicamente coordenados internacionalmente, com suas consequências fatais no movimento mundial de bens e serviços, bem como as interrupções na produção, aumentaram maciçamente a dependência dos países do terceiro mundo emergentes em relação aos países industrializados, seus grandes pioneiros tecnológicos e os países doadores de ajuda ao desenvolvimento. Então, aqueles que já se encontravam na miséria ficaram agora, com essa situação, mais dependentes. Pensam bem, gente. Cada vez mais países vão precisar de ajuda financeira, novamente pedindo ao Fundo Monetário Internacional de din-din. E com isso, certos grupos vão exigir desses países o que eles têm e não têm para fazer
para conseguir o din-din. E esses governos precisam agir dessa forma para manter o povo calmo dentro do país, porque senão acontece justamente aquilo que a gente já viu na Sri Lanka. E justamente esses são os países que se encontram com mais pobreza, né, gente? Os mesmos geoestratégicos que querem levantar essa internacionalização de desafios para além das instâncias democraticamente legitimadas das nações individuais em uma folha global, são também os que estão travando a verdadeira guerra por procuração para o futuro na Ucrânia. Portanto, não é de se admirar que esse teatro também esteja sendo usado como pretexto não apenas para a apropriação indevida de fundos públicos para os novos exploradores, armamentos, oligarcas ucranianas, que então faltam para combater a fome. Se usa agora, que nem na Alemanha também, de repente, são usados 100 bilhões de euros por nosso militar. O nosso exército, de repente, ganha 100 milhões. Ano passado foram 42, se eu não me engano bem. Agora, de repente, estão liberando 100 bilhões. De onde vem? E vai ser gasto para armas. E não contra a fome. E, logicamente, que esse dinheiro que muitos governos agora usam, compra de armas, etc., falta na luta contra a pobreza. Isso é óbvio, né? Óbvio, não é, gente? Né? Então, a ajuda que normalmente é dada para os países em desenvolvimento, nesse sentido, vai ser provavelmente cortado. Né? Não completamente, mas eles vão ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. Né? E vão tirar um pedaço ali da coca, um pedaço aqui, e assim adiante. E, logicamente, também, do consumidor, ele também vai ter que pagar, né, para isso. E assim, o rolo continua. E se torna cada vez maior e leva, logicamente, cada vez mais pessoas à beira da fome, gente. Ou talvez até de morrer por causa de ter fome. Mas, também para justificar a próxima, nenhuma alternativa, entre aspas, após a proteção climática, sanções contra a Rússia, o que criará novos aproveitadores inteiramente no sentido das elites economicamente ocidentais. Desde os exportadores de gás liquefeito dos Estados Unidos até os parceiros britânicos, franceses e americanos na produção de petróleo árabe. Que podem esperar um boom do século. Claro, né? Porque se a gente fala se a gente recebe dos países árabes o petróleo, quem é que busca o petróleo? Né? Quem é que está envolvido nessa produção? São os países, as empresas grandes, franceses, americanas, britânicas. Entendem, gente? Entendem? São os próximos que vão lucrar com isso. Então, isso é um jogo, né, gente? Não deixam se enganar, gente, porque é um jogo para, primeiro, grandes indústrias farmacêuticas limparam o mercado. Depois, agora, grandes indústrias de armas tirando o seu. E, claro, com provável embargo do gás russo, do petróleo russo, alguém de outro canto do mundo vai fornecer. E lá estão eles novamente. Tanto faz de onde a gente pega, né? A grande maioria que está na produção do petróleo são indústrias americanas, francesas, britânicas. Eles estão de novo na fonte. Por isso também essas guerras que aconteceram, invasões, né? Porque
esse tal ditador tinha armas ABC, etc. E depois foi dito, não tinha, mas agora nós estamos ali em cima da produção de petróleo, né? Nós tomamos conta disso. E assim é com o Afeganistão e todos os outros. Isso é um jogo muito feio, né, gente? Mas muita gente não entende. Eu também não entendo tudo. Porque para entender todo esse jogo, nós temos que ver muitas coisas juntas. Tem que conhecer. E o Caio também é só uma figura pequena, mas o que ele já vê, ou pelo menos percebe, já é uma coisa, né? E ele não quer deixar de passar em branco, nem quer levar isso para vocês. Tentando mostrar, explicar para vocês. Em palavras mais fáceis, né? Do jeito que eu sou, né? Num idioma meio quebrado, mas ele tenta, né? Pois é. Esse é o ruído de fundo imperceptível para a maioria das pessoas. Por trás do qual são tomadas as grandes decisões que acabam por causar deslocamentos no fornecimento básico de alimentos, energia, medicamentos e muito mais no mundo. Além disso, é definido um curso que o mundo inteiro tem que seguir e que no final também causa efeitos em cascata e consequentes problemas em todo o mundo. Para não participar disso, ministro Schulze pede o fim do uso de culturas de alimentos e rações para a produção de biocombustível. Porque cada vez mais se usa produtos alimentares para colocar no tanque dos carros. Entende? Né? Que nem no Brasil também se usa cana-de-açúcar para depois produzir disso o chamado álcool, né? Se eu não me engano. Acho que é assim. E aqui se trata de milho, de girassol. Gente, uma boa parte da produção de girassol também é usado para misturar junto com combustível. Pois é. Vocês já estão vendo, né? Nós estamos cheios de problemas. Ninguém quer ser responsável pelo agravamento da fome mundial quando enchem seus tanques. Temos que parar de colocar alimentos no tanque, seja trigo, óleo de palma, colza ou milho. 4,4% na gasolina são alimentos para consumo humano e animal. Isso deve ser reduzido a zero. Não apenas na Alemanha, mas internacionalmente, se possível. Na Alemanha, despejamos 2,7 bilhões, escutam bem, 2,7 bilhões de litros de combustível de óleos vegetais em nossos tanques de automóveis a cada ano. 2,7 bilhões de litros. Isso é equivalente a quase metade da colheita de óleo de girassol da Ucrânia. Lembrando que a Ucrânia é o maior produtor de girassol do mundo, gente. Metade, se a gente faz o cálculo, metade disso acaba nos tanques dos automóveis na Alemanha. Metade dessa safra. Se tudo isso realmente confere, muitas vezes os dados tal, mas se nem tudo isso confere, mas uma boa parte disso, imagina só que absurdo que está acontecendo. Isso não é triste? Isso não é triste, gente. Enquanto isso, o governo
dos Estados Unidos decidiu, no mês passado, aumentar especificamente a mistura de biocombustível a fim de reduzir o aumento dos preços dos combustíveis fósseis. Então, justamente, um governo fala que nós temos que sair disso para, então, não gastar tanta produção de alimentos para colocar nos tanques e, ao mesmo tempo, um dos maiores produtores em muitos alimentos, que é os Estados Unidos, o governo insista em colocar mais biocombustível, a fim de reduzir o aumento dos preços dos combustíveis fósseis. Que absurdo que nós estamos enfrentando, gente. Sempre falo de novo para vocês, meu Deus, esse absurdo não tem fim. Quanto mais a gente ganha informações, mais a gente percebe que nós estamos no fim dos tempos. Parece que estamos entrando numa batalha que é tão infundada quanto inútil. No final, e sempre vai ser a mesma coisa, somente as elites habituais vencerão. Essa é a nossa expectativa. Tanto faz para onde a gente se vira, para lá de cá, para lá de cá. Entende? Essa é a tristeza dos nossos dias de hoje. Mão no coração, até mais.